Hoje a história é sobre o dia que eu era menos produtivo. Eu tinha como sexta-feira à tarde, quando eu trabalhava numa empresa, na realidade, na universidade aqui de Goiás, vocês sabem, quem acompanha meus vídeos já sabe disso. E eu trabalhei lá por 7 anos. E logo no começo a gente não tinha muito hábito, mas depois de ter passado um tempo, eu acabei pegando amizade com o pessoal e um dos gerentes lá, ele gostava de sair para almoçar fora na sexta-feira. E o que acontecia? A gente pegava, saía para almoçar e normalmente a gente ia para shopping, essas coisas, e comida em shopping não é tão saudável e normalmente a comida é pesada. E o que acontecia? Na sexta-feira à tarde eu ficava pregado, assim, eu não conseguia produzir quase nada, porque aquela comida pesada, sexta-feira já estava em ritmo de final de semana e acabava não acontecendo muita coisa. Por mais que a metodologia que eu uso para gestão do tempo não preza a parte de produtividade, porque se você for analisar essa parte de quando você começa a ler e estudar sobre gestão do tempo, existem duas vertentes basicamente nesses 4 anos e meio que eu estudo isso aí. Uma vertente é os caras que são focados realmente em produtividade e querem produtividade a qualquer custo, e tem a metodologia que eu uso que eu acho mais interessante, até pelo lado do desenvolvimento, a parte de criatividade. O autor do livro do GTD fala? Ele fala que você tem que ter todas as coisas anotadas e tem que relaxar. Por quê? E eu passei, ao longo dos anos, eu passei por isso e percebi que realmente é assim, porque a produtividade depende da energia e da velocidade de cada um. Isso aí não é igual para ninguém. Por isso que eu gostei tanto do método e uso até hoje. Às vezes a pessoa fica tão focada em produtividade, produzir, que ela deixa de ser criativa. Ou às vezes ela não tem tanta solução, não tem tanta visão para resolver aquele determinado problema. Então eu prefiro esse lado, onde você tem tudo anotado, você tem controle das suas coisas e, e aí sim você consegue relaxar e pensar sobre aquilo e ter criatividade sobre a resolução daqueles problemas. Mas aí voltando um pouco na sexta-feira à tarde, o que acontecia? Eu era muito improdutivo na sexta-feira, não rolava quase nada. Mas é importante você definir as datas, por exemplo, revisão semanal, revisão onde você olha os seus projetos, seus itens de ação, seu aguardando, tudo isso você tem que definir um dia. Para mim, hoje eu uso isso na quarta-feira de manhã. E na sexta-feira à tarde era difícil, e eu sempre pensava em como resolver isso, essa parte não de produtividade, mas essa dificuldade que eu tinha em produzir alguma coisa na sexta-feira. Como eu levo muito em consideração a minha agenda, o que eu fiz? Eu marquei 2 reuniões. Eu faço um trabalho voluntário com 2 casais, que eu ajudo eles na parte financeira, e aí eu falei, pô, vou botar essas reuniões bem na sexta-feira à tarde. E foi assim que eu consegui resolver essa falta de interesse pela sexta-feira à tarde. E eu acabei ganhando um pouco com isso. Às vezes quando você envolve outras pessoas no que você tem para fazer, ela te estimula a resolver aquilo e também faz com que você tenha um compromisso maior, por mais que era um dia que eu estava acostumado a não ter tantas coisas, a sempre encostar um pouco na sexta-feira à tarde. Foi assim que eu resolvi. E por um outro lado também tem uma frase bacana que fala que se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. E se você for sozinho, você não consegue ir tão longe. Então quando você envolve pessoas nisso, por isso que eu digo, eu já disse em vídeos anteriores, que é tão importante você respeitar a sua agenda. Antes de você sair de casa, olhe pelo menos sua agenda, porque a sua agenda tem pessoas envolvidas e isso tem que ser considerado. Fica a história para vocês de hoje. Alex Biaggi pela Fórmula do Tempo. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Comente embaixo aí o que você está achando dos vídeos. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa, qual que é o problema que você está passando, que eu possa responder no próximo vídeo. E é isso aí, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.